Vem o homem da malemolência. Cadê o Ciro? Cadê esse homem, tia? Olha ali. Olha ali. Ô, vocês não me falaram que o Bochecha tá aqui hoje, cara. Muito bom dia, Etienne, Andréa, Rimoli, né? Que Rimoli eu sempre brinco aqui nas redes sociais. Que É Bahia... mole, mas quase acertou metade. O resto tu acertou, é mole. E Albano também, muito bom dia a todos. Estamos aqui nessa resenha, né? Tô ouvindo vocês falando do Rogério. Realmente o Rogério pode sim cair, né? Não... O pessoal tá muito indignado com o Rogério no Bahia. O pessoal tá chateado. Muita gente reclamando, muita gente falando. A torcida, né, não entende que teve uma melhora, né? Porque o Bahia é eliminado da Libertadores, Bahia é eliminado da Copa do Brasil pro Remo, que estava como há pouco tempo na lanterna do Campeonato Brasileiro, mas não entende que realmente teve uma evolução. O Bahia antes brigava para não cair. E hoje o Bahia é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro. O Bahia 2023, o Bahia chega o Grupo City, vem o Renato Paiva, que faz uma campanha muito ruim. O Renato Paiva conseguiu 22 pontos em 22 jogos e ele sai em 16º, tinha ficado em 17º na zona de rebaixamento. Aí ele consegue um empate com o Vasco da Gama e aí ele pede demissão, porque o Grupo City não ia demitir, tá? O Grupo City dificilmente demite um treinador. E aí chega o Rogério. O Rogério consegue livrar o Bahia do rebaixamento, mas tem assim jogos que foram emblemáticos, uma derrota para o América Mineiro, que era a lanterna, né? Mas mesmo assim, no último jogo, o Bahia faz 4-1 no Atlético Mineiro e, graças à derrota do Santos, o Bahia passa, né? Consegue ficar na Série A. E aí o Rogério faz uma campanha de 9º colocado. Já no ano seguinte, ele começando em 2024 no time, ele consegue levar o time para uma pré-Libertadores. Aí, né, e aí consegue ir para a fase de grupos. Em 2025, em 2024, ele foi 8º. Em 2025, ele consegue ficar em 7º. E aí leva o time para a Libertadores. Ou seja, eu só vejo evolução. Por mais que eu esteja vendo que tá difícil, que o Bahia foi eliminado de Copas. Em todos esses anos, o Bahia perde vários jogos que você acha que vai ser fácil, mas futebol é isso. Eu tenho um amigo que ele fala, estão querendo basquetizar o futebol. Só que o futebol, ele é algo que não tem resultado exato. O Vitória eliminou o Flamengo. A Chapecoense, que é a lanterna, tem 8 pontos. Ele eliminou o Botafogo. Então, o Grêmio, ele tá na zona de rebaixamento. Mas ele pode chegar aqui em Salvador e surpreender o Bahia. Eu não quero isso, claro, sou torcedor do Bahia, sou apaixonado pelo Bahia, mas eu tenho uma noção que isso pode acontecer. E ainda mais com a pressão que o Bahia tá, a torcida está indignada. Eu digo a vocês que 90% da torcida do Bahia está indignada, pedindo fora a Ceni, vai chegar, em algum momento vai vaiar. A torcida do Bahia que não era assim, né? A torcida do Bahia sempre foi de apoiar. Eu lembro que o Bahia, na Série C, contra o Fast Clube, a torcida até os 51 minutos acreditando, e aconteceu um gol, que o Bahia foi para o quadrangular final, e aí no quadrangular conseguiu ir para a Série B, que foi o primeiro acesso do Bahia em campo. Mas a torcida está muito indignada, está muito revoltada. Agora, em 2026, o Bahia está fazendo uma boa campanha, não ganhava fora de casa em 2025, e agora já ganhou. Ganhou 4 jogos fora de casa, ninguém esperava isso também, porque a gente esperava ganhar todos em casa, como aconteceu em 2025, e perder todos fora, que foi o que aconteceu. Mas aí o Bahia já teve uma evolução fora de casa, já começou a ganhar, agora está tendo alguns percalços, né? Já perdeu alguns jogos, perdeu pro próprio Remo,
que é isso que está indignando a torcida. O Bahia perdeu 3 jogos seguidos pro Remo. 4-1, 3-1, 2-1. E a gente está brincando que daqui a mais 2 jogos o Bahia consegue ganhar do Grêmio, ou do Remo, que vai ser 1-1 e depois o Bahia ganha de 2-1. Mas brincadeiras à parte, é isso, né? São essas expectativas, esses medos. Eu acho que o Bahia, principalmente quando joga contra times que estão na zona de rebaixamento, ele costuma se atrapalhar. Espero que não aconteça isso contra o Grêmio. Espero que o Bahia seja superior, que mostre a superioridade. O Bahia tem um time mais arrumado, tem jogadores de qualidade, né? No seu time principal. Eu acho que o banco não ajuda muito o Bahia quando vem as substituições. O Ramos Mingo já não vai poder jogar porque está suspenso, mas a gente tem o Marcos Vitor, a gente tem o Luiz Gustavo, que foi um jogador comprado por mais de 30 milhões e está jogando no Sub-20. Muita gente está revoltada com isso também por causa de Rogério. Fala assim, pô, compra um jogador caro e não utiliza. Tem que utilizar o cara. Então muita gente está falando isso, né? Mas vamos ver o que acontece nesse domingo às 16 horas na Arena Fonte Nova, né? Eu vou estar narrando esse jogo no canal do Baraúna, no Baraúna ao vivo. Também no meu YouTube, @CiroAle8. Então, se puderem fortalecer, quiserem acompanhar, tamo junto. E é basicamente isso. Albano, Ciro, Leia. bom dia, Ciro. Tudo bem? Prazer aí te conhecer, tá batendo esse papo. Ciro, eu queria te fazer uma pergunta específica sobre o Kiki Oliveira, jogador do Grêmio. Como é que ele tá aí? Qual é a situação? É titular? Como é que tá a trajetória dele aí? Vocês vão fazer o favor de nos comprar ele ou não vão? A gente tá querendo fazer esse favor, viu? No Bahia, o Kiki, que foi uma das poucas, né? Um dos poucos jogadores que foram adquiridos em 2026. O Kiki e o Roman. O Roman é reserva, né? E o Roman tá sendo reserva para um jogador improvisado, que é o Acevedo. E o Kiki chegou, né? Chegou muito bem, né? Chegou com raça, chegou com vontade, chegou fazendo gol. Então, eu espero que o Bahia compre mesmo, adquira o Kiki, né? Além do Léo Vieira, que chegou depois da lesão do Ronaldo. Foram 3 jogadores que chegaram. E o Everaldo, né? Que voltou do Fluminense. 4 jogadores que chegaram, mas o Everaldo já era um jogador do Bahia, foi vendido para o Fluminense e agora voltou. E o Léo veio depois da lesão. O Kiki, ele tá fazendo muito boas partidas, né? Muito boas partidas, com muita vontade, com muito empenho. Eu espero que ele seja titular. Eu até falei isso ontem no programa, né? No Baraúna ao vivo. Falei que eu esperava que ele fosse titular. Por quê? Porque existe a única lei que funciona no Brasil, que é a lei do ex. Então eu espero que ele entre, ele mostre vontade. Albano, vocês odeiam o Kiki. A gente viu todas as mensagens dos gremistas quando ele veio pra cá. Então, fica com ele, que ele fique aí, não sei o quê. Ele é ruim. E até aqui no programa, quando eu participei da outra vez, que foi Bahia Inter, falaram, né, que tu vai ver daqui a 10 jogos. A gente tá vendo. Ele continua jogando, continua entregando, continua correndo, continua jogando bem, continua indo pra cima. Contra o Remo, nem ele, nem ninguém do Bahia foi tão bem, né? Apesar do Bahia ter 3 gols anulados, mas o pessoal não jogou tão bem, estava muito tenso, todo mundo em campo. Em jogo de Copa mesmo, o Bahia não funciona, infelizmente, né? Acho que o elenco precisa de mais jogadores cascudos, mas no Brasileiro eles se saem bem, ele se saiu muito bem também. Então eu espero que ele seja titular e que ele faça o golzinho dele amanhã contra vocês, contra o Grêmio. Eu conto ou tu conta pra ele a verdade? Que a gente também se emocionou no início. Pois então, eu acredito que ele também agora ele não tem outra opção, né? Ele não tem outra opção. Ainda não caiu nenhuma chaleira em cima do pé dele? Não. Ele ainda não decidiu o horário que ele ia voltar pra concentração? Não aconteceu nada disso? Nada disso, nada disso. Tá sendo um jogador, assim, muito regular. E foi o que falaram aqui no programa, né? Falaram pra mim no programa exatamente isso. Falaram assim, tu vai ver daqui a 10 jogos como é que ele vai estar. E já passou muito disso, né? Então, eu participei aqui do Bahia e Inter, né? Então, já passou muito disso e ele tá sendo um jogador exemplar, não se machucou ainda, não se contundiu, né? Não tem problema com o grupo, não tem problema com o treinador. O treinador ainda falou que tu vai pra seleção, depois que ele fez um gol.
né? Então, vamos ver aí, né? O problema do Bahia hoje, que a torcida tá chateada, tá revoltada, tá reclamando, é o treinador. Né? Tá todo mundo achando que terminou o ciclo de Rogério Ceni, que não dá mais para Rogério Ceni, não aguenta mais Rogério Ceni, não aguenta mais as desclassificações, principalmente em Copas. Então, hoje, esse é o problema do Bahia. Fora isso, até porque tem muita gente que diz que ele que trouxe, né, dois jogadores que são muito contestados aqui, o Nestor e o Michel, porque quando eles entram, eles não resolvem o jogo, não melhoram nada. Em alguns momentos, tanto o Nestor quanto o Michel já fizeram gols decisivos, mas a memória da torcida é um pouquinho curta, né? Então só lembra do momento. É o momento que conta. E no momento realmente eles não estão ajudando. E eu, como torcedor, eu sinto isso, eu vejo isso, né? Quando entra tanto o Nestor quanto o Michel, eu mesmo, né? Já baixo assim, né? Eu falo assim, pô, velho, acho que não vai mudar nada, sabe? Então já dá aquela tensão, já dá aquela preocupação, né? Então, um jogador que vem rendendo muito bem é o Eric, né? Meio campo, que ele estava na reserva, mas o Caio se machucou, o Caio Alexandre se machucou e ele agora tá jogando como titular. É um jogador que vem rendendo, mas aí a gente perdeu o Caio Alexandre, né? Então, quando o Eric já está sendo titular. Quando vai mudar, eu acho que Ciro Alexandre, eu acho que o Bahia não tem muitas opções, os jogadores que consigam mudar o jogo, reverter o quadro do jogo, né, que faça a diferença. Então, se o time titular ganhar, estiver ganhando, fizer um 2-0, 3-0, como fez contra o Atlético Paranaense, contra o Bragantino, que eram dois confrontos diretos, e o Bahia foi muito bem contra esses dois clubes, né? Aí, quando fazem as substituições, eles conseguem manter. Mas para correr atrás do resultado, para correr atrás do placar, eu acho mais complicado. Duas perguntas. O Kiki Oliveira pode jogar mesmo por empréstimo? Eu acho que pode, acho que não tem cláusula de que barre ele, não, né? Não ouvi na imprensa, não vi em lugar nenhum, né? Procurei, pesquisei também para poder saber, não vi em lugar nenhum, não. E a outra pergunta, o Grêmio ele tem uma dificuldade bem grande, graças a Deus, de jogar fora de casa, tá? Eu sou colorada, tá? Eu sou colorada. Eu sei. O Grêmio tem uma dificuldade muito grande de ganhar fora de casa, tá? Sofrendo pra caramba aí no Brasileiro, agora nas últimas, que não são pelo Brasileiro, até ganharam fora de casa contra times menores, o Riestra e o Confiança. Confiança, Mas eles têm dificuldade de ganhar fora de casa. Isso pode ser uma coisa boa pro Bahia, pode se aproveitar disso e fazer um bom jogo e ganhar do Grêmio na Fonte Nova? A gente espera, né? O torcedor sempre espera que sim, né? O Bahia é um time que ganha muitos jogos dentro de casa. Então, é um time que em casa ele impõe, né, a sua qualidade, junto com sua torcida. Pô, como eu te falei, o problema são esses protestos, né? A gente está preocupado, né? Ciro, falo muito por mim, porque eu sou um que rema contra a maré, né? Então, vocês estão vendo um torcedor aqui que está mais calmo, que está mais brando, que acredita ainda no trabalho de Rogério, apesar de achar que com os jogadores que ele tem, ele não vai conseguir mudar muita coisa, mas a maioria aqui tá bem estressada, bem revoltada, tá fora Ceni, já tá fazendo hashtag fora Ceni. Só que assim, a gente tem um grupo, o grupo City, que é um grupo que não demite treinador. Eles não vão demitir por emoção ou porque a torcida tá vaiando, xingando, gritando, que foi o que aconteceu com o Renato Paiva. Renato Paiva passou 8 jogos sem ganhar, assim, não foi demitido. Imagina o Rogério que tem 8 jogos perdendo, né? O Renato Paiva passou 8 jogos perdendo e não foi demitido. E imagina o Rogério que tem 6 jogos sem ganhar. Desses 6, ele perdeu 4, mas foi intercalado. Ele tem 2 empates, que foi contra um grande time, um confronto direto, que foi o São Paulo, fora de casa, e o outro empate foi com o Santos, que estava perdendo por 2-0, 2 pênaltis. O Santos, eu já acho que é um time não tão forte, apesar de ser muito fã do Neymar, mas acho o Santos muito desorganizado, vamos falar assim, para não falar a palavra que eu queria falar, para não falar o que eu queria falar ruim. Mas como eu tô acompanhando mais os jogos do Santos agora, eu tô vendo também que tem um Bom Tempo que joga certo, né? O Bom Tempo tem o Roleiser também que joga certo, mas no mais é um time bem limitado, o time do Santos, apesar de ter o Neymar, que o Neymar para mim ele encontra passes que nenhum outro jogador encontra, ele deixa os jogadores do Santos em condições de marcar e
os abençoados vão lá e perdem. Então, é um time que é muito limitado, mas o Bahia conseguiu empatar, né? Depois de sair perdendo por 2-0. E aí, perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Remo, né? E perdeu para o Palmeiras também. O do Remo, acho que doeu mais, porque o Remo está na zona de rebaixamento, né? E o Cruzeiro tomou uma virada. O Bahia inacreditável como os caras deixaram tanto o Cauã, que fez o primeiro gol, descer pela esquerda sozinho, livre para fazer, e o Kenji, que pedalou em cima do Juba. O Juba, que pra gente é um jogador de seleção, a gente que torce tanto para o Juba ir para a Copa, né? O Kenji pedala em cima do Juba, bate de esquerda, e faz o segundo gol, virando o jogo contra o Bahia. Então a torcida já estava chateada, foi para lá pro jogo do Remo. O Remo ganha pra gente de 2-1, também de virada. Então é muito decepcionante, a torcida tá estressada, então vai ter protesto, viu? O Grêmio pode se valer disso também, porque vai ter protesto, vai ter vaia, vai ter xingamento, e eu já tô esperando já. Eu que não gosto que vai o time, né, durante o jogo, porque eu falo, gente, se vaiar, imagina um jogador, o cara já é ruim. Você vai vaiar ele vai acertar o quê? Ele não vai acertar nada. Então não adianta vaiar, não adianta vaiar, xingar no meio do jogo. Quer protestar, protesta antes, protesta depois, vaia depois do jogo acabar. Porque imagina, a bola tá vindo no domínio, aí o cara já vai se atrapalhar todo. Os caras são ruins, gente, os caras são limitados. Você vai, o cara... porque eu costumo brincar assim, né? Falar assim, pô, quem joga futebol sabe, quando você reclama do cara ruim, o cara se atrapalha todo. Imagine, um cara profissional sendo vaiado por mais de 40 mil pessoas, que é o que acontece basicamente na Fonte Nova. É complicado, mas enfim, vamos esperar o jogo. Espero que seja um jogo bom, espero que o Bahia jogue bem, espero que o Bahia ganhe seu jogo, né? E é isso, eu tô na expectativa. Amanhã estarei lá às 16 horas. Tem gente também pedindo público zero, tá? Vocês não sabem, tem gente pedindo público zero, pedindo para que não vá ninguém para a Fonte, mas eu acho isso muito difícil, porque o Bahia sempre teve apoio da sua torcida, sempre teve a massa, né? O Bahia na Série C foi a torcida de ouro, a torcida sempre lota estádio, então acho muito difícil ter público zero, né? Mas vamos esperar e vamos ver assim, uns 3-0 pro Bahia em cima do Grêmio, gostosinho, delicioso, para eles continuarem lá, para continuar descendo. Torcidas amigas, mas vocês lá e nós cá. Ô, Ciro. Eu tô dentro dessa, hein? Ciro, Gostei. eu achei que só tivesse a Lunática aqui, mas tem um Lunático aí também. Lunático tricolor e a Lunática colorada. 3-0, Ciro. 3-0 Fecho da nessa. onde? Fecho Ô, nessa. Ciro, eu queria falar um outro negócio também, que isso aí que a torcida do Bahia fez de pedir pra não vir, eu acho que deve ter feito aqui o Internacional também, mas aqui a torcida atendeu. Aqui a torcida atendeu. Os caras que puseram 30 mil contra o Flamengo. Aham. E acham, vai dar 50. Aham. Vai dar 5. Não conhecem a própria torcida. Aham. Não conhecem a própria torcida. Vai dar Se 50. esqueceram. 30 mil Ai. contra 8. Eu vou te contar. 8 7. quando? 8 quando? No último Foi jogo. terça. É. Eu sei que deu 8 E aí? terça. Terça-feira, Copa do Brasil, pelada, Coruja. Atenderam, Tu Ciro. queria o quê? Tu vê, né? Aqui o gaúcho, ele costuma atender o pedido dos... Ainda mais quando Aham. pedem pra cair. Costuma se atender aqui. Aí atenderam 3 vezes já o Aqui Grêmio. costuma se atender. Eu tô indo pra Atendem quarta, tanto que estão lá de novo esse ano. Se acostumaram já, né, Ciro? Aqui é assim. A Deia vai Que fazer uma isso, pergunta. eles estão descontrolados. Na verdade, eu ia fazer uma A Deia ia fazer uma pergunta. Aqui a gente não pode falar nada, né, de quem caiu, porque todo mundo aqui já caiu, então a gente tem que ficar quietinho, todo mundo aqui. Mas é que o Grêmio, aqui o único tri rebaixado é lá, ó. Lá Mas de lá. também somos os únicos tri da América. Lá. Então tá tudo certo. Tri rebaixado é lá. E tri da América, inclusive. Eu vou agradecer a presença do nosso querido Bochecha, é isso? É É o só Bochecha? love, só love. Eu ia perguntar pra ele. love. Eu ia perguntar o resultado. Ah, tu quer o Já- palpite? Não, ele já Palpite, deu. palpite. Ele já deu. Ah, ele deu o Já palpite, deu, né? Já deu, já. Ele já deu e realmente poderia nem ter dado, né? Ele 3 a deu o 0. palpite 3-0. Peraí, porque aqui na Bahia a gente tem uma resenha. Quando alguém fala alguma coisa que a gente brinca e tem a duplo sentido, e eu vou botar esse corte aqui nas minhas redes sociais, no meu YouTube também, e como o André falou, ele já deu, só vou fazer aqui um lá ele, né? Porque quando a gente não quer pra gente, a gente fala pro outro, né? Então, como eu não dei nada, então lá ele. Mas eu entendi, né? Já falei meu palpite. Tá tranquilo. 3-0? 0. 3-0 é o teu palpite? 3-0. Hat-trick do Kiki. Seria uma boa, tá? Seria uma boa, gostaria muito.
Gostaria muito. 3 gols de kick ou 1 gol de kick, porque eu acho que ele vai fazer um de kick, 1 de Pulga e 1 de Everaldo. Everaldo. Que é lei do ex também. O Everaldo é daqui. Era do Grêmio, aham. Gostei, É daqui. gostei, É daqui. Ciro. Tem que ter, Fecho né? nessa. Tem que Albano, ter- qual é o teu placar? Cara, sinceramente vai dar 2-1 pro Grêmio. Meu Deus, é muito lunático. Deia, Socorro. Deia. 2-1 pro Grêmio. Então eu sou mais lunática ainda. 2-0 pro Grêmio. Meu Deus, vai fazer 2, não vai tomar. Porque Nem três- ganha fora de casa. Tá achando que vai fazer Eu 2, vou, não vai tomar. eu vou fazer, tô maluca, eu vou fazer então. um corte dessa risadinha do Ciro aí tô maluca. e vou mandar pra ele amanhã. Amanhã Não, na mas segunda-feira. tu te prepara o seguinte, que ele é Segunda-feira. da corneta. Quando a gente perdeu pro Inter no primeiro... Pro Bahia. Pro Bahia, no primeiro. Beira-Rio, ele fez cortezinho, publicou, fez videozinho marcando Sério? eu e a Espina, corneteou. Olha, tu te deu mal aí se eles ganharam de ti, porque eles são corneta, hein? Não, mas E peraí. 3, tu acha que o nosso goleiro vai tomar 3 gols? Não. Eu não acho, sei. com certeza. E não, Mole, não. Rimoli, deixa eu te falar. Se eu sou resenheiro, se eu faço a resenha, eu tenho que aceitar, não tô nem aí. Agora, se perder também, Albano, Andréa. Valeu, Ciro. E ti, qual é o teu 3 a placar? 2-1 Bahia. Valeu, Ciro. 2-1 Bahia. Eu vou Três no eu não 1x1. aceito. Vou no 1x1. Ah, mas que é isso? Olha aqui, ô Ciro. Pelo amor de Vou Deus. no 1x1 Tudo errado. porque... Por isso que a lunática tricolor é lunática mesmo. A lunática é Tricolor, lunática não. mesmo, né? Desculpa. Deus o livre, Tricolor e Etienne não combinam, né? Pelo amor de Deus. Cirão, Querem me muito adoecer obrigado. hoje. Quer me adoecer? Querem me Esse adoecer. baita sorriso para abrir o nosso sábado, esse alto astral baiano, sempre abrilhantando o nosso programa, queridão. Valeu. A lunática colorado. Colorada. Lunática colorada. Colorada. Isso aí. Colorada. A lunática colorada. Pronto, valeu, tamo junto, brigadão pelo convite, já sabem, só me chamar que eu colo junto com vocês aqui. Obrigado, irmão. Bom Obrigada, final de semana e bom Ciro. jogo. Bom Valeu, jogo querido. pra vocês. Valeu. Só pra vocês. Esse é resenha, né? Bah, 3x0 que da resenha. onde? Não. Bom, mas Não, tá tu queria certo que ele dissesse o ele. quê? Que ia ser 3x0 pro Grêmio? Tá certo eu não achar o mas tá, O lugar problema. que tá o Bahia, eu nem sei que Sabe lugar qual que é tá o o Bahia, tá em problema quinto, disso? sexto, né? Eu fico com Sexto, pena, acho. eu fico com pena porque eu gostei do Ciro, sabe? Ah. E toda a expectativa, ela acha que é vai ser diretamente frustrada? proporcional à frustração quando É, não isso acontece. tem razão. Quando não consegue o resultado que quer, né, Rimoli? Não, gente, 3. Rimole. Né, Rimole? Não adianta corrigir. Agora eu vou só te chamar de Rimoli. Eu né? não sei se ele fala de galinhagem ou ele fala sério, porque eu já corrigi ele no Instagram, já dei pra ele. Tá nos ouvindo ainda, Não hein? adianta. Ciro, Rimole. é Rimoli, Ciro. Mas Não Rimole tem ficou mais acento, engraçado. mas Pode É continuar. Rimoli, Ciro.